Oi pessoal, tudo bom? Bom, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre filosofia e sobre o filósofo Aristóteles. Algumas frases dele são: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. A dúvida é o princípio da sabedoria. O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. O homem livre é senhor da sua vontade e escravo somente da sua consciência. Bom, ele nasceu por volta de 384 a.C. na Macedônia e era filho de um médico que ficou muito famoso, e ele acabou indo para Atenas, ainda jovem, para estudar na academia de Platão. E após a morte de Platão, ele fundou a sua própria escola, que é chamada de Liceu. Então, o pai de Aristóteles, como eu comentei, ele era um médico muito famoso e ele gostava muito de pesquisar sobre a natureza. E falam que Aristóteles herdou esse gosto por estudar a natureza do pai dele. Tanto é que ele ficou muito apaixonado pela biologia. Então, Aristóteles acabou sendo o melhor aluno de Platão. Só que as ideias dele discordavam muito das ideias de Platão. Então, enquanto Platão falava que o mundo era uma cópia imperfeita das ideias, Aristóteles falava justamente o contrário, falava que aqui no mundo físico, então, aqui é o mundo das coisas sensíveis, aqui que as mudanças ocorrem e poderiam levar o homem a conhecer o mundo em que vive. Então, na perspectiva de Aristóteles, é diferente de Platão, porque Platão falava que o mundo somente poderia ser conhecido através do mundo das ideias, que era mutável e perfeito. Então, fazendo com que ele não se aprofundasse sua visão filosófica para o mundo sensível. Então, Aristóteles já deu um passo à frente, ele percebeu a importância das ideias, que era a razão, mas associou essa razão à observação do mundo natural. Então, ele usava os seus 5 sentidos para investigar o mundo ao redor. Então, ele acabou estudando as aves, os peixes, a natureza como um todo. Então, Aristóteles também desenvolveu um modo diferente de escrever as suas obras. Platão, ele fazia uma escrita mais poética. Já Aristóteles, ele já tentava ter uma abordagem mais sistemática, mais técnica. Então, os historiadores até falam que Aristóteles escreveu muitos livros, cerca de 170 trabalhos em diversas áreas. Só que muitos deles acabaram se perdendo e apenas 47 dos trabalhos dele chegaram até nós. E também falam que ele teria escrito para as pessoas que não entendiam a filosofia. Então ele fazia seus escritos em uma linguagem mais coloquial. Tanto é que esses escritos se perderam no tempo e ficaram conhecidos como esotéricos, que eram escritos com X. Só que os escritos que chegaram até nós hoje são chamados de esotéricos com S. Então eles ficaram destinados aos estudos da filosofia. Como eu comentei com você, Aristóteles vem contradizendo muitas ideias de Platão. Então, como a gente já viu, para Platão a razão seria algo inato. Já para Aristóteles era o contrário disso. Então, o pintor Rafael, que é um pintor renascentista, ilustra bem um dos principais filósofos da filosofia grega. E bem no centro da pintura dele está essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, que está Platão na esquerda e Aristóteles na direita. Então, o Platão ele aponta para cima, o que está representando a filosofia dele, que é mais teórica e abstrata. Já Aristóteles está apontando para o centro, então está querendo dizer que a filosofia dele se baseia mais na experiência, no mundo natural, no mundo aqui, entendeu? Então Aristóteles falava que, por exemplo, a nossa ideia de camundongo só era possível porque ao longo da nossa vida a gente teria contato com esses animais. Então, o resultado desse nosso contato
ou seja, dessa nossa experiência, produzir em nós a ideia de camundongo. Então, isso significa que Aristóteles concorda que a forma do camundongo é imutável, é eterna, o que faz com que a gente tenha dessa forma uma ideia. Só que a ideia de camundongo em si é resultado do contato dos seres humanos com o animal. Então, esse contato que a gente teve ao longo da vida que formou a ideia de camundongo em si. Então, o homem, ele cria um conceito, a ideia do que é camundongo. Por isso que é impossível para Aristóteles existir a ideia inata de camundongo para um homem antes dele ter contato com esse animal. Então, a gente só chegaria nessa ideia depois de ter contato com isso ao longo do tempo. Então, ele acreditava que todos os indivíduos são compostos de matéria e forma. Então, a matéria e forma, considerava o pensador, são indissociáveis, estando unidas no mundo natural. Então, por isso que só o nosso intelecto, ou seja, a nossa ideia, que é o racional em si, teria a capacidade de separá-las. Então, Aristóteles cria a teoria do ser. Então, todo ser possui o ato, e esse ato é o ser em si mesmo. Então, todo ser possui uma potência, por exemplo, uma sementinha ali dentro dele. E em ato, a semente em si, em potência, é uma flor, uma árvore. Então, do mesmo modo, um ser possui uma forma em si, dando a este ser sua originalidade. Então, a forma de um ser são suas próprias características. Já todo ser, além de possuir uma forma, possui também uma substância. Então, essa substância pode ser considerada um material que compõe o ser. Então, Aristóteles também acaba ignorando o conhecimento inato, como eu comentei para vocês, para conhecer essas formas, como Platão falava. Então, para Aristóteles, todo conhecimento precisa dos sentidos e das sensações, que são as sensações. Então, de maneira que não há nada no intelecto que não estivesse antes dos sentidos. Então, a sensação não é engano ou mentira, como dizia Platão. E é a partir da memória que a gente retém dados do mundo sensorial. Então, assim a gente cria a experiência a partir do que estabelecemos, as relações entre os dados sensoriais e aquilo que está na memória. Então, a nossa memória é muito importante para essa construção do saber. E a partir das experiências, a gente acaba a elaborar os conceitos. Então, com a repetição desses dados sensoriais, das informações que estão chegando para a gente, o homem acaba criando suas conclusões e expectativas. Então, tudo depende das experiências que vão juntando com a memória, que por fim chegar à conclusão. Então, a partir disso, a próxima etapa é a técne, isso é, a arte ou a técnica. Então, significa saber o porquê das coisas, as regras que nos permitem produzir determinado resultado, o que nos dá a possibilidade de ensinar. Então, para Aristóteles, quem conhece as regras, isso é, possui essa técnica, é superior a quem possui apenas a técnica em si. Então, a última etapa do conhecimento é a mais elevada, que é a episteme, ou seja, a ciência ou conhecimento em si, que é o conhecimento do real em seu sentido mais abstrato e genérico. Então, é as leis da natureza e do cosmos. E é um saber gratuito, uma finalidade em si mesma, que satisfaz uma curiosidade natural do homem, e o homem satisfaz esse desejo de conhecer, sem os objetos práticos imediatos. Então, é importante a gente falar também que Aristóteles atribuía uma causa material e uma causa eficiente.
uma causa formal e uma causa final para tudo que existe na Terra. Então, por exemplo, numa Olimpíada de Matemática, o primeiro colocado vai ganhar uma medalha de ouro, que é entregue pelo idealizador desse evento. Então, uma causa formal é essa medalha de ouro. Já a causa material é o ouro da medalha. A causa eficiente é o idealizador da Olimpíada de Matemática, quem vai criar ela, organizar ela. Já a causa final, que é premiar com a medalha de ouro o vencedor. Então, Aristóteles também acreditava que a natureza se transforma, e ela se transforma porque tudo que existe na Terra tem um objetivo, ou seja, tudo tem o objetivo de buscar a perfeição. Por isso, ele divide os seres da natureza em dois grupos, que são os seres inanimados e os seres animados. Os inanimados, então, seriam as plantas, pedras, a areia, a água. Então, para ele, esses seres, eles só conseguem se transformar na sua própria realidade se eles sofrem a ação de algum agente externo. Agora, os seres animados são aqueles que possuem em si mesmos a capacidade de se transformar, como, por exemplo, os animais e os homens. Então, os homens e os animais são uma subdivisão do reino das criaturas vivas, que são os seres animados. Aristóteles fala também sobre a política. Então, assim como Sócrates e Platão, ele não concordava com a democracia ateniense e ele apontava a existência de 3 formas de governo, segundo ele, que eram boas. Era, então, a monarquia, a aristocracia e a politeia. E ele falava que as 3 formas negativas de governo são a tirania, oligarquia e a democracia. Então, para ele, o homem é um animal político. Então, a gente todos nós somos políticos porque a gente vive num grupo e a gente precisa de organização. Então, essa ideia está muito colocada no conceito de cidade colocado por Aristóteles, que ele pregava ser a mais importante conhecer quem são os cidadãos que compõem uma cidade do que saber sobre a própria cidade. Então, a nossa reflexão aqui é simples. Então, a gente precisa falar quem são os moradores da cidade e a gente vai saber, assim, o que é a cidade. Então, a gente deve pontuar que Aristóteles não fazia distinção entre a cidade e o campo incluído politicamente. Então, ele também aponta a importância da gente se fazer cidadão. Então, para ele, cidadão é aquele que participa da política local. Então, somente a participação na política que poderia conduzir o homem a uma boa educação. Então, para ele, a política era considerada a ciência mais importante de todas as ciências, que era a ciência política. Ele fala também sobre a felicidade, e aqui embaixo eu trouxe o quadro que é a Escola de Atenas, de afresco de Rafael, que mostra um grupo de filósofos de várias épocas históricas ao redor de Aristóteles e Platão, que é basicamente aquela imagem que eu trouxe para vocês antes, que representa eles aqui no meio. Agora eu trouxe a imagem todinha para vocês. E para Aristóteles, então, a virtude é o caminho para a felicidade. Então, Aristóteles acreditava que para a gente alcançar a felicidade, a gente deve desenvolver o caráter, que é herdado, só que não é genético. E aí que está o X na nossa questão. Esse tipo certo de caráter para Aristóteles dependia muito das influências externas que a gente recebia, sobretudo do meio que a gente estava inserido, ou seja, do modo que a gente foi criado. Então, isso fazia muita diferença para ele. Então, os exemplos que a gente tem no nosso desenvolvimento é a frase filho de peixe, peixinho é. Para Aristóteles representavam muito a realidade. Então, é sempre bom lembrar que esses exemplos, eles não são determinantes, mas ele exerce grande influência sobre o desenvolvimento da pessoa. Ele fala também que o ser humano é um ser social. Então, a gente é ser social por natureza, a gente
precisa viver em sociedade para a gente conseguir se desenvolver. Então a gente precisa, essa sociedade precisa nos mostrar bons exemplos para a gente ter ao que nos espelharmos. Então o caminho para essa felicidade é a virtude. E a virtude é o meio, como ele mesmo fala, o meio termo de ouro, ou o justo meio. Então agir virtuosamente significa ponderar entre dois vícios, ou dois extremos, a falta e o excesso, que nos afastam da tão esperada felicidade. Então, na sua obra Ética de Nicomano, ele fala exemplos de como agir virtuosamente, então como ele conquista a felicidade. Então a gente tem aqui, se a gente tem o vício por excesso, a gente tem temeridade. Agora, se a gente tem o vício por deficiência, covardia. E o que seria virtude também? O meio termo entre os dois, que seria coragem. Agora, por exemplo, o vício por excesso é libertinagem, o vício pela deficiência, insensibilidade, e a virtude, temperança. Então, tudo isso daqui, por exemplo, a vaidade é o excesso, a modéstia é deficiência. Agora, o respeito próprio é a virtude. Então, tudo que está no meio dos dois extremos seria a virtude para ele. Então, se a virtude é o caminho para a felicidade, logo a felicidade é o objetivo da vida dos seres humanos. Então, a gente pode deduzir que tudo que existe tem uma finalidade, que é a teoria das 4 causas, assim como um começo e um meio, que está bem representado por essa tirinha aqui, onde ele fala assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E ela fala: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Bom, gente, por hoje era só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e até mais.